Francisco tá virando igarapé. Me avisa quando a chuva vai cair. Conta a lenda que o rio Apará nasceu de uma paixão, das lágrimas da índia Iti, que chorou até morrer após o guerreiro Popiá partir. Para consolar o jovem Popiá, o deus da chuva e a deusa da lua fizeram de Iti a guardiã do rio, e ela ficou conhecida como Mãe d'Água. Na busca de pedras preciosas, as expedições portuguesas encontraram, em 1501, o rio Apará. No calendário litúrgico era 4 de outubro, dia de São Francisco. E assim, o rio foi batizado por Américo Vespúcio. O rio São Francisco nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Passa pela Bahia e Pernambuco, desaguando no Oceano Atlântico entre Sergipe e Alagoas. Só em Sergipe, banha 13 municípios. A ocupação da região do Baixo São Francisco, ela se deu, como em quase todo o Brasil, através da missão jesuíta. Os jesuítas, a Companhia de Jesus, com o objetivo de catequizar os índios, chegaram à região do Baixo São Francisco, que naquela época ela era dominada, era chefiada pelo cacique Pacatuba. Mas a questão da doação das terras, onde hoje é Propriá, ela foi feita em abril de 1590, através do conquistador de Sergipe, Cristóvão de Barros, que doou boa parte de suas terras, denominada de Urubu, a seu filho Antônio Cardoso de Barros. Com a morte de Antônio Cardoso de Barros, a sua viúva, Dona Guiomar de Melo, ela doou parte das suas terras, especificamente as terras chamadas de Urubu de Baixo, ao seu genro Pedro Abreu de Lima, que foi o fundador, que tem na história como fundador da cidade de Propriá. A partir daí, Propriá começa a ter um desenvolvimento extraordinário e, em 1718, o bispo primário do Brasil, Sebastião Monteiro Davide, eleva a povoação de Propriá, na época ainda povoação Urubu de Baixo, a categoria de freguesia, com o nome de Santo Antônio de Urubu de Baixo. No início do século XIX, essa região era habitada por cerca de 4.000 pessoas e tinha quase 900 construções. Começava a despontar como um importante centro urbano e comercial, já que a localização contribuía para que fosse zona portuária. Em setembro de 1801, Dom Fernando José de Portugal, em nome do príncipe regente, pede para que seja feito algumas investigações sobre Propriá com o objetivo de transformar a freguesia de Santo Antônio do Urubu de Baixo em vila. Propriá tinha uma área territorial de 40 léguas, mas aos poucos foi perdendo o comando administrativo das terras e, consequentemente, o domínio da população e riquezas naturais. As perdas, naquele momento, não foram obstáculos para o crescimento do núcleo populacional e, em 1866, Propriá recebeu a categoria de cidade. Um rio de tal magnitude deveria mesmo ter uma princesa. E assim, Propriá, que despontava como grande centro comercial, ficou conhecida, anos depois, como Princesinha do São Francisco. A origem do nome tem algumas versões. A mais aceita é que foi feita uma homenagem ao índio guerreiro Popiá, que em tupi significa ferrão, punhal ou dente de cobra. Outros dizem que em uma antiga lagoa da cidade, o único peixe encontrado era o piau. Então, os pescadores costumavam dizer: "Vamos pescar no pau-piau". Nas primeiras décadas do século XX, a cidade continuou crescendo. Os indicativos da prosperidade foram duas grandes construções: o Colégio Nossa Senhora das Graças e o Hospital de Caridade São Vicente de Paula, ambos de iniciativa do padre Antônio Cabral, vigário de Propriá. Em 1914, surgem em Propriá as primeiras fábricas de beneficiamento de arroz e ainda nesse século uma grande fábrica, um grande empreendimento para Propriá, que foi a fábrica de tecelagem, de tecidos, a fábrica têxtil, que tinha no seu comando a família Brito, sobretudo o então coronel João Fernandes de Brito.
O progresso da cidade foi constatado mais uma vez em 1920, com a inauguração do último trecho da ferrovia que ligava Propriá a Aracaju e Salvador, e a energia elétrica passou a iluminar as ruas. Em 1949, Propriá liderava o comércio atacadista do Baixo São Francisco e era a segunda maior economia sergipana, tendo um dos portos mais movimentados do estado. Meu pai foi prefeito no começo dos 50. Exatamente quando ele era prefeito, Propriá fez 150 anos e ele ergueu o obelisco exatamente pela passagem dos 150 anos. O fundador de Propriá, Pedro de Abreu e Lima, era o 6º ou 8º avô dele. Quando a festa na casa do Pedro. Quando o papai era prefeito, ele sempre dava festa, churrascos. E era um churrasco grande que ele estava oferecendo para um grupo, acho, de Aracaju. Eram vários ônibus. E Luiz Gonzaga veio e se ofereceu, estava pela Redondeza, e soube que papai ia dar esse churrasco, veio e se ofereceu para fazer o churrasco e um show. E daí começou a amizade entre os dois. Daí saiu também, por conta disso, ele compôs a música e divulgou o Propriá através da música Propriá. Papai era uma espécie de mecenas dos cantores aqui. Tanto ele divulgava os cantores e ajudava que os radialistas, uma certa época lá em Aracaju, ofereceram um troféu, uma honra ao mérito a ele. Coronel Pedro do Norte, é homem forte, coronel do bigodão. Eu era noiva quando o avô do meu noivo ouviu a música lá no Ceará e comentou, disse, nossa, essa música foi feita por causa de Sérgio, que sabia da amizade de Luiz Gonzaga. E a gente achava que podia ser, podia não ser, né? Não era tão certo. Mas eu visitando o museu de Luiz Gonzaga, já depois de ele morto, a mulher dele, a dona Helena, me falou, disse, olha, ontem eu estava recordando das músicas que Luiz fez para as pessoas. E lembrei dessa ali que era Coronel Pedro do Norte. Então confirmou as suspeitas da gente. É que Luiz Gonzaga estava por aqui quando o meu noivo veio para cá. E ele, para os padrões de papai, era cabeludo, sabe? Não era que ele fosse cabeludo, mas para os padrões de papai, sim. E Luiz Gonzaga riu quando o papai sabia que o papai detestava cabeludo. O cabelo tinha que ser bem cortadinho, não sei o quê. Então, Luiz Gonzaga resolveu fazer essa música aí, dizendo que o coronel Pedro do Norte descrevia tanto as características físicas de personalidade era de papai, sabe? Que era o coronel do bigodão, você vê que ele tem um bigode bem expressivo, e dizendo era amigo, inimigo, inimigo, dizendo sim é sim, dizendo não e não. E aí que estava, a filha que estudava fora estava para chegar, e ele preocupado, isso é a história da música, né? Chamou o delegado e pediu para tirar todos os cabeludos da cidade. E quando estavam todos na estação do trem, para ficar mais romântico, ele conta que a mocinha graciosa foi descendo do trem, puxando um cabeludo pela mão. Então, na verdade, fui eu e a musa da história, né? E a mocinha graciosa foi saltando, descendo o trem, puxando um cabeludo pela mão. Pedro Chaves estaria fazendo 100 anos se hoje ainda estivesse vivo. Para resgatar os grandes feitos que ele realizou na cidade, a família organizou uma exposição. Esse foi um panfleto que eu encontrei de quando ele era candidato a deputado e que falava, quando ele era prefeito, ele instituiu uma lei que dava um casamento gratuito para as pessoas reconhecidamente pobres, instituiu o registro gratuito para os filhos de pais pobres, isso no comecinho de 50. Pedro Chaves era um ecologista quando nem se falava em ecologia. Ele não permitia a caça predatória nas fazendas. Então, a caça só era em épocas determinadas. Ele tinha uma mata na fazenda, no Cabo Verde, que ele não permitia que se tirasse uma única árvore e se derrubasse. Então, a mata era conservada intacta, sempre, até que ele vendeu a fazenda. E, por exemplo, arar a terra e queimar, ele também já era contra, ele já entendia que prejudicava a terra. As chaminés das usinas, as torres da catedral,
as casas grandes e antigas mostram até hoje a importância e riqueza de Propriá. A cidade tinha até um serviço de táxi aéreo da Varig que pousava no Rio São Francisco e levava passageiros para os aeroportos de Aracaju e Maceió. Naquela época, existiam 3 cinemas, né? Era o Propriá, onde funciona a Caixa Econômica hoje, o Fernandes, que é localizado aqui na Rua Serapião, e naquela época era Odeon, não era Veneza, né? Odeon. E realmente, o Fernandes era o mais frequentado porque, inclusive, dentro do cinema funcionava uma sorveteria e um bar de lado, né? Então o movimento era o maior de todos os 3. E as moças, não tenha dúvida, iam tudo alinhada, também não tinha outra diversão na cidade, né? E os cinemas eram lotados. As disputas políticas também agitavam a cidade. Os extintos MDB e Arena brigavam pelo poder. Era disputado, era aqui, um prefeito falava nessa parte aqui, por trás da igreja, né? Naquele palanque, e outro perto do Grande das Freiras, né? Aí eu xingava o outro. No campo político, Propriá é uma cidade que sempre teve uma tradição de esquerda muito forte. Tá certo? Uma cidade que sempre ia de encontro à ideia do governo central. E, para muitos, Propriá perdeu um pouco com isso. Desde 1911, vinha sendo discutida a construção de uma ponte que ligaria Sergipe a Alagoas. Somente em 1963 foi declarada a construção. A ponte estava inserida no Plano de Desenvolvimento do Brasil, cujo objetivo era tentar diminuir as desigualdades econômicas entre Nordeste e Sudeste. Mais de 4.000 operários trabalharam na obra, que foi inaugurada em dezembro de 1972. O projeto original a ponte não seria construída onde hoje ela está construída. Ela passaria por dentro da cidade. Tanto que quem conhece Propriá vê um viaduto Dom Távora, onde o trem iria passar por baixo desse viaduto e a ponte seria construída ali naquela área central de Propriá. Quando realmente surgiu a ideia da implantação da ponte, não era mais possível ela ser implantada no local originário, no local onde foi idealizada, tá certo? Por questões de ordem urbana, a cidade tinha crescido, não era mais permitido uma importante via ser construída dentro do perímetro urbano. Houve uma divisão muito grande na cidade, grupos apoiando a construção da ponte como saída do desenvolvimento e outros grupos que achavam que realmente a ponte iria consolidar a decadência de Propriá. É interessante também observar, e a história nos mostra com muita clareza isso, que a ponte hoje só foi construída em Propriá porque já existia em Propriá a ferrovia construída por Antônio Rodrigues Doria, que foi presidente do Estado de Sergipe, filho de Propriá. A classe dirigente de Propriá não soube aproveitar aquela importância e via de acesso. Ou seja, quem conhece Propriá vê que a cidade não cresceu em nada em relação à ponte, em direção à ponte. Se você montasse toda uma estrutura ali ao lado da ponte, com postos de gasolina, com lojas de autopeças, com hotéis, com bons restaurantes, talvez Propriá ainda mantivesse e tirasse proveito da construção da ponte. Do jeito que foi implantada, realmente Propriá ficou como ponto de passagem. Outra discussão forte ocorrida na mesma década foi a atuação da ala progressista da Igreja, cujo referencial era o bispo da Diocese de Propriá, Dom José Brandão de Castro. A presença da Igreja na cidade já tinha completado mais de 250 anos e, na época, foi taxada de comunista. Dom José foi chamado de Bispo Vermelho, em alusão aos militantes comunistas do Brasil. Quando Dom José Brandão de Castro, o primeiro bispo de Propriá, assumiu essa proposta, ele já tinha na Diocese de Propriá o quê? Aproximadamente uns 8 ou 10 anos de Diocese de Propriá. Houve uma conversão pessoal. Até aí ele não percebia isso, de ver o pobre, ver o sem terra, ver o miserável como uma pessoa de Cristo. Ele não percebia como encarnar essa relação pastoral da igreja com a dimensão da justiça social.
E um dia ele foi comovido, né, por um trabalhador de Santana dos Frades, né, que veio pedir ajuda dele. Dom José, ajuda a gente, estamos precisando disso, né? Como é que a igreja pode ajudar a gente a se libertar que o fazendeiro quer botar a gente para fora? Depois de 90 anos na terra, não deixa a gente consertar uma telha, não deixa a gente ajeitar uma casa. Como é que a gente pode se ajudar? Então, a partir daí foi que Dom Brandão, ele se sensibilizou e reuniu os padres, as freiras, aproximadamente em 78, por assim, 78 e 80. A igreja continuava ao lado dos trabalhadores contra a ação da Codevasf na região, que causou grande impacto na economia propriaense. Então, na época de cheia, o agricultor exercia a pesca e nas áreas mais altas a agricultura de subsistência, o feijão, o milho, a mandioca. Quando o rio ia secando, na vazante do rio, ele, através de rudimentares portas d'água, deixava que a água escoasse de algumas lagoas no ponto ideal para que você pudesse trabalhar a cultura do arroz praticado em várzea, do arroz que tinha necessidade de água para produzir. Com a construção da barragem de Sobradinho, e aí vai entrar a questão, uma das questões primordiais para a queda de Propriá, entra com força total a Codevasf. Com a construção de Sobradinho, a área ajusante da barragem de Sobradinho, há uma diminuição violenta em torno de 12 mil hectares de várzeas. E Propriá perde muito com isso. Então, o Banco Mundial, que era o órgão responsável pela liberação do dinheiro para a construção de Paulo Afonso IV, que faz parte do complexo energético do São Francisco, colocou como condição necessária para a liberação dos recursos o restabelecimento, mesmo que de forma artificial, do regime do rio. E aí entra a ação desastrosa da Codevasf. A Codevasf coloca dentro de uma tecnologia, de acordo com a tecnologia importada, vem de cima para baixo e começa a impor na região do Baixo São Francisco toda uma tecnologia. Não consultou nenhum proprietário. Nos anos 80, o governo estadual passou a construir distritos industriais nos maiores municípios sergipanos, o que gerou expectativa de retomada do desenvolvimento econômico. Em Propriá, foi implantada a Nutrial, indústria que produzia ração animal. Mais de 400 pessoas chegaram a trabalhar na empresa. A Nutrial iria mexer com todo o sistema produtivo de São Francisco, da região de Propriá, porque você iria fazer um consórcio com a criação de suínos e peixes. Ou seja, a Nutrial, além do frigorífico, desenvolveu uma fábrica de ração. A Nutrial fornecia ração para os proprietários, que por sua vez engordava o porco. As fezes do porco serviam para alimentar os peixes. Ou seja, isso aí era um sistema produtivo moderno e extremamente interessante para o desenvolvimento de uma região. Mas, infelizmente, por questões administrativas, a Nutrial S.A. fecha suas portas e esse grande progresso que poderia ter para Propriá, novamente, Propriá não conta com esse consórcio extremamente interessante para a economia do município. Como Propriá era uma cidade de transbordo, muitos hotéis foram abertos. Alguns fecharam e outros funcionam até hoje. No final da década de 80, foi construído o Velho Chico, às margens do rio. O objetivo era fazer com que o setor turístico dinamizasse a economia do município. Apesar da boa localização e beleza do hotel, a ideia não deu certo. Hoje, a feira ainda é a principal atividade comercial do município. Aos sábados, a cidade recebe consumidores da zona rural e municípios vizinhos que não chegam mais de barco. É lá que se encontram os produtos típicos da cidade, como o arroz e o peixe. O artesanato do Baixo São Francisco é vendido timidamente. A cerâmica, o bordado, as esculturas ainda enriquecem a cultura local, herança deixada pelos índios e jesuítas. Eu tinha 8 anos, né? Quando eu comecei vi a minha mãe fazer, eu achava bonito ela fazer.
E eu queria aprender a fazer com ela. Aí quando ela saía, que ia sair assim para qualquer lugar, e eu chegava, pegava a almofada dela e ia fazer. Quando ela chegava, estava toda embaraçada a renda. Fazia aqui muita costura e levava para o Rio, em Salvador. Aí quando eu terminava de fazer os bordados, aí eu vinha fazer a renda. Bem, eu comecei a esculpir no final da década de 70, de 78 para 79, por aí. No início foi como hobby, como na maioria dos artistas, e desde criança eu desenhava em calçadas, nos cadernos que eu estudava, nas paredes. E aí comecei a expressar o sentimento artístico. Mas aí eu fiz um cursinho aqui em Propriá, no ano de 78, se eu não me engano, de escultura e entalhe em madeira. Quer dizer, um grupo de jovens, tem algumas adolescentes e adolescentes, rapazes e moças, e desse grupo, até agora, só quem continuou o trabalho fui eu. Na maioria dos meus trabalhos são santos, né? Primeiro porque é um trabalho mais expressivo e mais popular e comercial. Mas de vez em quando eu faço um trabalho diferente. Também termino vendendo, só que o meu forte mesmo é santeiro. De forma quase artesanal, também é fabricado o doce de batata, um dos produtos mais conhecidos de Propriá. Vendido por todo o estado, não há quem visite a cidade e deixe de comprá-lo. Aproximadamente 500 quilos do doce são vendidos por semana. Olha, o doce de batata, ele tem aproximadamente 35 anos de existência, né? Só que na mão da nossa família. Realmente foi uma aquisição que meu pai fez no meado dos anos 70, né? Mas eu acredito que já existia há uns 6 anos. Com 30 na mão da gente, com 6 anos de existência, mas aproximadamente 36 anos de vida. Mas antes era manual. O pessoal mexia com aquela paleta, né? Vocês viram também que ele pula muito quando está fervendo, e o pessoal trabalhava todo coberto para não se queimar. Tem muita brincadeira que as pessoas criam aí, que diz que se vier apropriar e não levar o doce, não veio apropriar. O velho Opará, que significa rio-mar, hoje mostra sinais de desgaste e começa a fazer jus ao nome dado pelos índios séculos atrás. As barragens, o desmatamento das margens e a poluição contribuíram para que baixasse a vazão do rio e os peixes se tornassem cada vez mais escassos. Anos atrás, a coisa era muito diferente, porque tinha bastante peixe à vista hoje, que hoje pode ter muito peixe, mas o rio está contaminado, está muito poluído. O rio tem muita bagaceira, o rio tem muitas plantas que empatam a redes andar. Eu acompanhei uma cheia de 79, que foi uma cheia rica. Para mim mesmo, mas meu pai foi muito rica, graças a Deus. Então, isso tudo. Hoje em dia a gente não vê mais nenhuma pequena enchente, não uma grande enchente. O Rio São Francisco não tem mais peixes. Quem mora em Sergipe e Alagoas não come mais peixe do rio. Salvo quando a Codevasf coloca alguns alevinos. Digamos, se ela despeja 10 mil alevinos aí dentro, os predadores levam a metade, né, e o povo tenta salvar o resto. Então, viver de peixe hoje é um suicídio. A água do mar está avançando o rio adentro, mudando todo o ecossistema da região ribeirinha. Com a baixa vazão do Rio São Francisco, acontece também a força do mar, que faz o percurso inverso. Antes era o rio que tinha força e desembocava no mar, no oceano. Agora, como o rio baixou a sua vazão, perdeu a força de desembocadura, o oceano entra na calha do Rio São Francisco, penetra, isso causando vários estragos. Que eu fiquei incrível, de 2 mariscos que eu peguei, 2 siri, que eu não imaginava de já ter esse marisco aqui, na nossa margem aqui de cima. Que isso aí é peixe da água salgada, né? Encontrei 2 siri, peguei 2 siri debaixo da ponte. A princesinha envelheceu e perdeu a beleza de outrora. O rio, apesar de fraco, continua imponente, e é nele que acontece a maior tradição da cidade,
a procissão de Bom Jesus dos Navegantes. Um verdadeiro espetáculo de fé que embeleza as águas do Velho Chico. Durante os dias da festa, também acontece, há 16 anos, o Encontro Cultural de Propriá. A cidade de Propriá, no último domingo de janeiro, tem a sua população, eu acho que multiplicado, sem exagero nenhum, por 20. Por quê? Porque acontece em Propriá a tradicional festa de Bom Jesus dos Navegantes. Logo no início das festividades, né, logo alguns anos atrás, a festa de Bom Jesus dos Navegantes, né, uma festa típica do interior, a gente contava com a presença muito forte de várias pessoas. Os clubes de Propriá sempre teve uma vida noturna muito interessante, com o 12 Tênis Clube, o Cavaleiro da Noite, ABB. Hoje, clubes que infelizmente parece que acompanham um pouco a história da cidade, que estão também um pouco em decadência. Aproveitando o grande fluxo de pessoas para Propriá, o município de Propriá, a prefeitura de Propriá, teve uma grande ideia. Durante a semana que antecede a festa do Bom Jesus dos Navegantes, é realizado em Propriá o Encontro Cultural, onde é discutido vários problemas ligados à cidade, ligados ao Rio São Francisco. Tinha a canoa de Arthur Melo, que era maior, mas a melhor, que corria melhor, que era falada, era Marialva. Eu sei que a prefeitura da Alicia, que levava o santo, foi sempre a Marialva. Era homenageada. Naquela época enchia, que chegava, Marialva chegou. Estava assim. Propriá, muito minha, aqui preso me tem, de amor estranhado, o estreitíssimo laço. Propriá, cujas glórias são minhas também, porque do seu todo me sinto um pedaço. Propriá, que me dá o doce do prazer, nas horas em que, quase a morrer, o sol nasce no ocidente, já mostra o seu disco. De quedar-me absorto do cais contemplado, em busca do mar, empoladas rolando, as águas bonitas do meu Velho Chico. Tudo que eu tinha deixei lá, não trouxe não. Deixei o meu roçado plantadinho de feijão. Deixei a minha mãe, o meu pai e meus irmãos. E com a Rosinha eu deixei meu coração. Por isso eu vou voltar pra lá, não posso mais ficar. Rosinha ficou lá em Propriá. Por isso eu vou voltar pra lá, não posso mais ficar. Rosinha ficou lá em Propriá. Ai, ai, ui, eu tenho que voltar. Ai, ai, ui, minha vida tá todinha em Propriá.